queridos, 21 de outubro de 2025, terça-feira, né? Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, tá bom? Vamos ao nosso tema de hoje? Maravilhoso. O maravilhoso texto está em Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 18 até o 29. Ok? Vamos lá para a nossa história? Muitos anos atrás, minha família e eu viajamos para o estado de Arizona, nos Estados Unidos. Foi inesquecível. A terra revelou suas variadas maravilhas, da complexa arquitetura dos primeiros nativos americanos ao brilho do sol, refletido sobre a neve imaculada, cobrindo uma cratera vulcânica, a indescritível extensão do Grand Canyon. Algumas experiências podem ser classificadas como grandes, outras nos envolvem além da nossa capacidade de reação sensorial. Expressando ambos, o espanto e o temor, revela a palavra temor reverente, o temor reverente, né? Vamos de novo, né, irmãos? Expressando ambos, espanto e o temor reverente. A palavra temor e maravilha carregam significado profundos. Uma vez que suas definições se diluíram em expressões comuns, como incrível, podemos não estar familiarizados com o que realmente significa ver a Deus por meio dos olhos maravilhados. Ter reverência a Deus não significa pararmos como se víssemos algo inacreditável. Tampouco significa que estremecemos de medo. Em vez disso, como o salmista nos diz, louve a Deus, o Senhor, todos que temem, descendentes de Jacó, preste culto a Deus. Povo de Deus, de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres e nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Sua graça deveria nos deixar sem palavras diante de Deus, diante do Senhor. A tentação vem, porém, para fazer Deus não mais importante do que a última sensação de êxtase, ou vê-lo como alguém consideravelmente distante, cruelmente autoritário. O consumidor, ele não deseja que a nossa destruição, mas queima qualquer coisa que possa nos destruir. Sua obra em nossa vida nos lembra de que não somos Deus. Ao invés de tremermos de medo, porém, nos ajoelhamos com firmeza e estendendo braços confiantes, que vivamos com o verdadeiro sentido do seu incrível poder, brilhante santidade e poder e bondade genuína, que possamos viver a sua maravilhosa graça, a sua graça, porque quando nós entendemos que a graça ela é o suficiente, a gente entende como viver bem, né? Ontem nós falamos sobre a graça, domingo falamos sobre a graça na igreja. Ontem nós falamos um pouquinho também sobre a graça, hoje novamente sobre a graça. Parece uma coincidência, né? 3 dias direto na igreja e 2, tanto a mensagem de ontem, de segunda, como a mensagem de hoje, de terça-feira, falando sobre a graça. Só falta agora falar uma semana todinha sobre a graça. Podendo, só vamos falar assim. E aqui, o autor nos fala diretamente, falando sobre que a sua graça deveria nos deixar sem graça. Essa é a verdade. Ela poderia nos deixar sem graça. Mas, infelizmente, algumas pessoas vivem sem a graça e não sem graça, né? Então, deveriam pensar um pouquinho. Paulo diz que o amor de Deus nos constrange, nos deixa sem graça, nos deixa tímidos e faz com que a gente ame
mais no Senhor, porque a graça dele é que sustenta a gente. Vamos continuar falando aqui a mesma coisa, mas vamos falar para que nós venhamos entender profundamente esse assunto. Nosso texto, para que você possa ler, está em Hebreus, capítulo 12, versículo 21 e 29, para que você possa ler. Porque é esse texto que vai explicar para a gente algumas coisinhas muito interessantes. Principalmente no versículo 29, que fala que o Senhor é o Deus, o fogo consumidor. Gente, há interpretações hoje sobre isso, é incrível. Falar que Deus é o Deus consumidor, que vai consumir, que vai matar, que vai fazer a prova. Não fala dessa forma. Tudo na Bíblia tem que ler o contexto, né? Ele fala aqui de consumir algo que nos destrói, algo que nos consome. Ter medo de Deus não pode ser nunca a nossa filosofia de pensarmos, vivermos com Deus. Não. Temer a Deus é respeitá-lo, é honrá-lo por tudo que ele tem feito ao nosso favor. Por isso, essa conversa, esse momento que estamos tendo aqui é exatamente para isso, para que você entenda que Deus nos deu a sua graça. E para isso precisamos entender a outra forma. As obras não podem, tudo que vem a fazer não pode ser as nossas obras, tem que ser as obras de Deus. Quando um dia que você entender isso, que quem trabalha na sua vida, na minha vida, na nossa vida, tem que ser Deus, intermédio da sua graça, as coisas vão encaixar como devem ser encaixadas. Mas, enquanto nós ficarmos ali temando em fazer as coisas conforme a nossa cabeça, aí fica mais complicado, né? Fica mais complicado, impossibilitando a ação de Deus imediata na sua vida. Mas isso pode mudar. Receba a graça de Deus, vive em função da graça de Deus e você vai ver como é bom viver em paz com Deus, tá bom? O nosso desafio diz o seguinte: leia o Salmo 8 para ver como o comum e o extraordinário nos leva a um lugar de maravilha. Para viver a maravilhosa vida com Deus, não precisa de muita coisa. Simplesmente você precisa da graça dele. Mais nada que isso. Para terminar, considere. A diferença entre a forma como Deus trabalha, a diferença entre a forma como Deus se revela a você e o que manifestou o seu povo no Monte Sinai. Você vê a diferença nisso aí? Gente, hoje a revelação de Deus é muito mais presente e pessoal. Só falta de dele vir a essa terra para poder estar no meio de nós, para ser um de nós. Essa é uma expressão muito da sua graça. Para terminar, como restaurar o senso de admiração em nossa vida? Simples, envolvendo-se com a palavra, envolvendo-se com o seu Espírito Santo. E você vai ter tudo isso aí. Ok? Deus te abençoe. Até amanhã. Para darmos continuidade aqui no nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. E vai ser bênção, muita bênção.